Oi, pessoal. Nesse vídeo eu vou falar sobre o chamado pêndulo de Foucault. Eu vou explicar o que é esse sistema, vou escrever as equações de movimento para ele e vamos tentar encontrar alguma solução. A gente vai ver que a solução para essas equações de movimento, elas nos dão uma evidência, uma comprovação de que a Terra está girando em torno dela mesma. Obviamente, a gente vai fazer isso no referencial não inercial. Então, primeiramente, vamos entender o que é esse pêndulo de Foucault. A diferença para o pêndulo simples, usual, que vocês estão acostumados, ela se dá simplesmente de acordo com o referencial que a gente está usando. Então, se eu estou em um referencial inercial, a gente tem aquele pêndulo simples. Se eu estou em um referencial girante e, portanto, não inercial, a gente vai ter esse pêndulo de Foucault. Então, como a gente pode entender isso? Imagine que eu pegue um pêndulo simples, usual, é um fio inextensível, massa desprezível, com uma massinha na ponta. E posso deixar essa massinha, essa partícula, oscilar sem atrito nesse ponto de contato aqui. Aí eu pego esse pêndulo e levo lá para o Polo Norte. Estou exatamente em cima do Polo Norte e coloquei esse pêndulo para oscilar. Eu desloco ele do equilíbrio e simplesmente solto. Se eu olhar ou alguém olhar de fora de um referencial inercial, fora da Terra, está olhando aquele pêndulo, essa pessoa no referencial inercial só vai ver duas forças atuando na partícula. A força peso, que vai estar aqui, e a força de tensão ou tração ao longo do fio, que vai estar aqui. E notem que essas duas forças, elas definem um plano. E não tem mais nenhuma outra força perpendicular a esse plano, no referencial inercial. Portanto, o movimento dessa partícula vai ser fixa nesse plano, não pode sair do plano, nunca. E o plano é fixo, de acordo com a gente que está olhando de fora, do referencial inercial. Agora, imagine que alguém esteja olhando isso lá do Polo Norte, alguém está na Terra, está no referencial não inercial. Então, no referencial não inercial, o que essa pessoa vai ver quando ela olhar para o pêndulo? Ela vai ver o pêndulo girando. O plano de oscilação do pêndulo vai girar. Como que eu tenho certeza disso? A gente está aqui fora, vê o plano de oscilação do pêndulo fixo, de acordo com o nosso referencial que não gira, o nosso referencial é fixo. E o plano está fixo em relação a gente. Mas a Terra está girando embaixo desse plano de oscilação. Isso significa que quem estiver na Terra não vai sentir a Terra girando, não vai ver ela girando, a gente não vê a Terra girando, mas vai ver o plano de oscilação do pêndulo girando no sentido contrário. A gente chama isso de precessão. A pessoa que está na Terra vai ver o plano de oscilação precessionando. Esse é o pêndulo de Foucault. A gente que está aqui de fora, no referencial inercial, está vendo um pêndulo simples, usual. E quem está lá no referencial não inercial, referencial girante, está vendo o pêndulo de Foucault. Plano de oscilação precessionando. Então vamos escrever as equações de movimento para esse pêndulo. A gente vai estar olhando, portanto, do referencial não inercial, fixo na Terra. Como não vai aparecer mais referenciais inerciais, eu vou abolir a linha que eu vinha usando para os referenciais não inerciais. Então, todas as coordenadas aqui não vão ter linhas, mas ainda assim elas dizem respeito a um referencial não inercial. Se eu tiver com coordenadas cartesianas, como eu tenho aqui, x, y e z, sem linha, ou também posso usar coordenadas polares para descrever essa partícula, ou cilíndricas em 3 dimensões, coordenada r, coordenada φ, esse ângulo, e a coordenada z. Aí as equações de movimento no referencial não inercial. Massa vezes aceleração, dv dt, igual
as forças atuando na partícula. Então, no referencial não inercial, vão ter as forças de interação, que é a força-peso, massa vezes gravidade, mais a tração ou tensão ao longo do fio. E aí tem as forças não inerciais. Tem força centrífuga? Tem, mas a gente viu no vídeo anterior que a gente inclui a força centrífuga na gravidade e escreve uma gravidade efetiva. Aqui eu vou considerar a aproximação até a ordem ômega. A gente viu no vídeo anterior que a primeira correção da força centrífuga para a gravidade efetiva, formando a gravidade efetiva, é da ordem ômega ao quadrado. Então, nessa nossa aproximação até a ordem ômega, a gravidade de interação coincide com a gravidade efetiva. Então, vou deixar G aqui. Mas tem ainda a força de Coriolis. Essa partícula tem velocidade, nesse referencial não inercial, e o referencial está girando com velocidade angular ômega. Então, surge uma força de Coriolis menos 2 massa, vetor, velocidade angular, produto vetorial, velocidade da partícula. O problema dessa equação aqui é que ela não tem solução em forma fechada. Isso significa que não existe uma solução para essa equação envolvendo um número finito de termos com funções elementares. A complicação aqui, a gente vê que está nesse termo aqui, nesse produto vetorial, que está deixando essa equação bastante difícil. Então, do jeito que ela está aqui, a gente não sabe resolver, pelo menos não com um número finito de termos. Então, a gente vai fazer uma aproximação, a primeira que a gente vai fazer hoje, que é a aproximação de pequenos ângulos, ou pequenas oscilações. Então, fisicamente, a gente consegue fazer isso pegando um fio muito longo. Então, se eu quiser um pêndulo de Foucault e estudar a dinâmica dele, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar um fio extremamente longo. Por isso que o Foucault, ele originalmente fez esse experimento dentro de uma catedral, em 1851, que ele tinha um teto muito alto, ele conseguia colocar um pêndulo com um comprimento muito grande. Aí essa aproximação de pequenas oscilações, ela significa duas coisas nesse contexto. A primeira coisa que ela significa ou implica é que o movimento da partícula vai estar restrito ao plano xy. A partícula não vai mais ficar subindo e descendo em relação ao plano. A coordenada z vai ser fixa. Óbvio que isso é uma aproximação, né? Então, o vetor velocidade vai estar restrito ao plano. E aí eu posso escrever assim. Vamos usar já coordenadas polares. Escrever o vetor velocidade em coordenadas polares. A gente fez isso no vídeo Forças Centrais. Revejam esse vídeo, quem não lembra. Está feito com detalhe. R ponto, R chapéu, mais R, Φ ponto, Φ chapéu. E essa aproximação também implica que, como a coordenada z está fixa, então não está havendo dinâmica no eixo z. Significa que essas duas forças elas estão se cancelando. Força-peso com essa força de tração. Então a gente também vai assumir isso. Também é uma aproximação. Então, mg mais t mais t, tudo vetorial, aproximadamente zero. Aqui também tem um sinal de aproximado. E aí, com essa aproximação, vou reescrever essa equação. Já vou dividir tudo pela massa da partícula. Eu fico com dv dt igual a menos 2 ômega, produto vetorial v. Vamos escrever essa aceleração aqui em coordenadas polares, vai ser conveniente. Eu fiz isso também com detalhe no vídeo Equação Diferencial da Órbita. O resultado que a gente encontrou foi dv dt igual
R dois pontos menos R φ ponto ao quadrado. Tudo isso vezes R chapéu, mais R φ dois pontos, mais duas vezes R ponto φ ponto. Tudo isso φ chapéu. Peguei esse vetor aqui e igualo a esse termo aqui. Menos 2 ômega vetorial V. E aí eu decomponho, vou escrever duas equações, uma na direção R chapéu e outra na direção φ chapéu. Então, na direção R chapéu, eu tenho R ponto menos R φ ponto ao quadrado igual menos 2 ômega vetorial V na direção radial e agora na direção φ chapéu. R φ dois pontos mais 2R ponto φ ponto igual menos 2 ômega vetorial V na direção φ. Tenho esse sistema aqui para resolver. Eu vou usar o mesmo sistema de coordenadas que eu usei no vídeo anterior. Está aqui, x, y e z. A única diferença é que agora eu estou abolindo a linha. Mesmo sistema de coordenadas, o mesmo vetor ômega, velocidade angular. E vou fazer exatamente como eu fiz no vídeo anterior. Então, revejam lá. Eu escrevi esse vetor ômega nessa base ou nesse sistema de coordenadas aqui. A gente ficou com ômega seno de lambda, que é a latitude, na direção K, mais ômega cosseno lambda na direção J. Eu vou pegar esse termo aqui e jogar nessas equações. Quero calcular esses produtos vetoriais e pegar esses componentes. Só que tem um detalhe. Lembrem que esse sistema de equações aqui se dá no plano. A gente só está considerando as coordenadas no plano. Desprezei a coordenada Z. E se eu pegar esse termo aqui, que depende de J, está na direção Y. Quando eu tomar o produto vetorial desse termo com o vetor velocidade, a resultante vai estar fora do plano XY, vai estar ao longo de Z. Então, esse termo não estou interessado, não estou olhando nesse sistema aqui. Então, para pegar esses componentes do produto vetorial no plano XY, eu só preciso olhar para o produto vetorial desse termo aqui, que está na direção Z, com o vetor velocidade. Em outras palavras, ômega vetorial V no plano é igual esse termo ômega seno lambda K, produto vetorial, o vetor velocidade. O vetor velocidade eu vou usar essa expressão aqui. R ponto, R chapéu, mais R, φ ponto ao quadrado, φ chapéu. E esse produto vetorial é fácil de calcular. Vai ficar ômega seno lambda. O K chapéu vetorial R chapéu vai me dar φ chapéu. Então, o primeiro termo, R ponto, φ chapéu. Aí depois eu vou ter um K chapéu, produto vetorial φ chapéu. Isso vai dar menos R chapéu. Então, aqui vai ficar menos R, φ ponto, R chapéu. Agora, olho para esses termos aqui, identifico quem é componente radial, quem é componente φ e jogo nesse sistema aqui. Então, voltando para o sistema, R dois pontos menos R φ ponto ao quadrado igual menos 2 componente radial desse produto vetorial, que é essa componente que está aqui. Então, menos com menos vai virar mais, 2 ômega seno lambda R φ ponto. E a outra equação, R φ dois pontos mais 2R ponto φ ponto igual
componente φ, essa que está aqui, menos 2, ômega seno lambda, R ponto. Bom, o problema desse sistema é que ele é acoplado. Eu não consigo resolver uma das equações independentemente da outra. Observem como as duas equações envolvem as duas variáveis R e φ. E além disso, ele é não linear. Aqui, por exemplo, tem um termo não linear, o R vezes o φ ponto ao quadrado. Aqui tem termo não linear, aqui também, e aqui também. Então, acoplado e não linear. Que na prática significa que a gente não vai conseguir resolver esse sistema do jeito que ele está aqui. Então vamos fazer uma outra aproximação, a segunda de hoje, chamada aproximação de precessão lenta. Lembrem que a precessão é aquela taxa de variação do plano de oscilação do pêndulo, vista por alguém que está no referencial não inercial. Então vamos entender o que é isso. Vai ter toda uma construção agora. Inicialmente eu vou pegar essa segunda equação aqui. Então estou olhando para a equação R φ dois pontos mais 2R ponto φ ponto igual a menos 2 ômega seno lambda R ponto. Eu quero comparar esse termo aqui, o primeiro, com esse termo aqui. Quero verificar quanto vale isso aqui, por exemplo. R φ dois pontos sobre R ponto φ ponto. A gente vai ver que na aproximação lenta, isso aqui é muito pequeno, muito menor que 1. Então vamos estimar algumas coisas aqui. E aí a gente vai ver, discutir se essas estimativas fazem sentido ou não. Então a primeira coisa que vamos estimar é o nosso R ponto. Então R ponto é a taxa de variação dessa coordenada R, que está em verde aqui. É a velocidade no plano ao longo dessa direção R. Ela não é igual à velocidade tangencial da partícula na pontinha do pêndulo, porque esse pêndulo, além de se mover no plano, ele também tem alteração na direção Z. Ele traça um arco de círculo. Mas na nossa aproximação, a gente está assumindo que a direção Z não está variando. Então, com uma excelente aproximação, se eu pegar oscilações pequenas, um fio muito longo, esse R ponto vai ser aproximadamente igual à velocidade tangencial da bolinha. Vamos fazer assim, o R ponto, eu estou estimando ele como a velocidade tangencial lá da bolinha do pêndulo, do extremo da haste. Então isso aqui é o comprimento da haste, vezes a velocidade angular, com que ela roda em torno do pivô. Vamos chamar o ângulo do pêndulo de θ, então essa velocidade angular, θ ponto. Agora, esse comprimento da haste, ele é da ordem do R. O R é a projeção no plano XY desse comprimento L. Então, a ordem de grandeza é a mesma. E essa velocidade angular tem a mesma ordem de grandeza da frequência angular do pêndulo, o ω0. Então, isso aqui é da ordem de R ω0. Então, esse R ponto, posso aproximar por R vezes a frequência angular de oscilação do pêndulo, ω0. Cuidado para não confundir esse ω0 com a velocidade angular de rotação da Terra, que eu estou chamando de ômega. Esse aqui é a frequência angular de oscilação do pêndulo. Também não tem nada a ver com a velocidade de precessão. Tem isso aqui. Outra coisa que a gente pode estimar, vamos para o φ ponto. Φ ponto, agora isso aqui tem a ver com a taxa de precessão. É justamente a taxa de precessão. Lembra que o φ é esse ângulo aqui. Esse ângulo vai definir o plano de oscilação. Então, se o φ está variando, ou seja, o φ ponto diferente de zero, significa que esse plano de oscilação está rodando.
essa aproximação de precessão lenta está dizendo justamente que essa rotação, ou essa taxa de precessão, é lenta. Vamos ver se ela faz sentido. A gente vai ver que sim. Eu posso estimar essa taxa de precessão da seguinte maneira. Pego a variação do ângulo final menos ângulo inicial, e divido por um intervalo de tempo que levou para variar. Agora, lembrem do nosso experimento imaginário inicial. Eu coloquei aquele pêndulo lá no Polo Norte. Como que eu posso calcular a taxa de precessão? Nesse caso é simples. A taxa de precessão está associada com a rotação da Terra. Então, o plano de oscilação, visto no referencial não inercial, vai dar uma volta completa, 2π, em 24 horas, no intervalo de rotação da Terra. Então, uma estimativa que eu posso fazer para essa taxa aqui é a variação no ângulo pelo período de rotação da Terra. Vamos chamar esse período de T. Vai ser diferente disso, pode ser um pouco maior, pode ser um pouco menor, não sei ainda, mas enfim, não vai ser muito diferente disso, vai ser da mesma ordem de grandeza. Vamos assumir que o ângulo inicial era zero, definir o sistema de coordenadas de modo que o φ0 é zero, então posso escrever isso como φ sobre período de rotação da Terra. E esse período posso escrever como 2π sobre a frequência ou a velocidade angular de rotação da Terra, que é o nosso ômega. Então isso aqui é da ordem de φ vezes ômega. Estou esquecendo esse fator de 2π, não me interessa, só quero saber lá no final das contas a ordem de grandeza. Então vou segurar esse resultado. Vou estimar também o φ2 pontos. Fazer algo parecido, pego a variação no φ ponto, delta φ ponto, e divido pelo intervalo de tempo. O intervalo de tempo não vai ser ordens de grandeza diferente do período de rotação da Terra. Então aqui é t também. No instante inicial, essa velocidade de precessão era nula, o φ ponto era zero, estou assumindo isso. Então isso aqui vai ser o φ ponto final sobre t. Novamente, esse P, esse T é 2π sobre ômega, então isso aqui é da ordem de φ ponto vezes ômega. E o φ ponto eu tenho aqui, isso vai me dar φ ômega ao quadrado. Ordens de grandeza, estou analisando aqui. E agora eu vou olhar para essa razão aqui. Com base em tudo isso que eu discuti. R φ ponto, ou melhor, φ2 pontos, sobre R ponto, φ ponto. É da ordem de grandeza de R, o φ2 pontos está aqui, φ ômega ao quadrado, sobre o R ponto está aqui, R ômega zero, e o φ ponto está aqui, φ ômega. O R cancela, uma potência do ômega cancela, e eu fiquei com, o φ cancelou também, eu fiquei simplesmente com ômega sobre ômega zero. Agora, ômega é a velocidade angular de rotação da Terra, magnitude. A gente viu nos vídeos passados que isso é da ordem de 10 na menos 5 radianos por segundo. Agora, ômega zero é a frequência angular de oscilação do pêndulo, um pêndulo simples. Esse pêndulo vai ter um certo comprimento, esse ômega zero depende do comprimento do pêndulo. Em geral, o período de oscilação desse pêndulo não vai ser muito diferente de alguns segundos. Então, o ômega zero é 2π sobre o período, não vai ser algo muito diferente de 10 na 0 radianos por segundo, 10 na 1 radianos por segundo, talvez, um pouco mais, um pouco menos. Vamos colocar a ordem 10 na 0 aqui. O que importa é que aqui eu tenho 10 na menos 5. Então, isso aqui vai ser muito menor que 1. Se isso aqui é muito menor que 1, significa que esse termo que está aqui em cima é muito menor que o que está aqui embaixo. Ou seja, esse termo aqui é completamente desprezível comparado com esse termo aqui, nessa aproximação de precessão lenta. Se eu tivesse colocado esse pêndulo em cima de uma esfera que está girando bem mais rápido,
a precessão não seria lenta. Aí essa aproximação não é mais válida. Mas aqui na Terra, essa aproximação é válida. Muito boa. Então, joguei fora esse termo aqui. Vou reescrever essa equação. 2r ponto φ ponto igual menos 2 ômega seno lambda r ponto. E aí o r ponto se cancelou, o 2 se cancelou, e eu fiquei simplesmente com φ ponto, que é a nossa taxa de precessão, igual a menos ômega seno lambda. Vamos analisar essa taxa de precessão. Quem está no hemisfério norte tem a latitude positiva, então o seno de lambda vai ser positivo e o φ ponto vai ser negativo. Taxa de precessão negativa significa que a precessão se dá no sentido horário. Quem estiver no hemisfério sul vai ter seno de lambda menor que zero. Aí o φ ponto vai ser maior que zero. E uma velocidade angular, uma variação de um ângulo maior que zero, implica em uma precessão no sentido anti-horário. Vamos ver se faz sentido? Coloquei o pêndulo de Foucault, o pêndulo, lá no Polo Norte, exatamente no Polo Norte. Eu estou acima, estou no referencial inercial, estou olhando para baixo, vendo o pêndulo e olhando no meu relógio. Eu vou ver o pêndulo oscilando em um plano fixo e a Terra girando embaixo dele. A Terra vai estar girando no sentido anti-horário. Lembre que a Terra gira do Ocidente para o Oriente, então eu vou ver ela girando no sentido anti-horário. Quem está na Terra vai sentir a Terra fixa e vai ver o plano de oscilação do pêndulo girando no sentido oposto, no sentido horário. Está aqui. Se eu for lá para o Polo Sul, estou olhando de baixo, no referencial inercial. Então, estou olhando para cima agora, com o meu relógio. Eu vou ver a Terra rodando no sentido horário e o plano fixo. Alguém que está na Terra vai ver a Terra fixa e o plano de oscilação rodando no sentido oposto, anti-horário, como está aqui. Além disso, alguém que está no Polo Norte ou no Polo Sul, qualquer um dos polos, vai ter esse lambda aqui mais π sobre 2 ou menos π sobre 2. Aí esse seno vai ser mais ou menos 1. Então, a magnitude dessa taxa de precessão vai ser igual à velocidade angular da Terra, que é o que a gente já vinha discutindo desde o começo. Essa taxa de precessão se deve ao movimento angular da Terra. Quem está lá no polo vai ver o plano rodar, dar uma volta completa, exatamente em 24 horas. Esse aqui, vamos dar um nome para isso, né? Taxa de precessão do plano do pêndulo. Então, isso aqui comprova, de fato, que a Terra está girando. Se você colocar um pêndulo nessas condições, um fio bem comprido, deixar ele para oscilar, esperar algumas horas e o plano de oscilação se alterar, precessionar, significa que a Terra gira. E além disso, se você faz essas contas, mecânica newtoniana, no referencial não inercial, e você encontra que esse valor de precessão que você obteve aqui concorda com o que você observou no experimento, significa que essa teoria é boa, essa mecânica newtoniana no referencial não inercial funciona. Bom, se eu quiser o período de precessão, vamos chamar isso aqui de Tφ. Eu pego a variação de 2π, uma rotação completa no plano de oscilação, e divido pela velocidade angular. Então, 2π, velocidade é um módulo
desse φ ponto, velocidade angular de precessão, né? Então, ômega módulo de seno lambda. E 2π sobre a velocidade angular de rotação da Terra dá justamente o período de rotação da Terra. Aproximadamente 24 horas, um pouquinho menos que isso. Vamos colocar aqui 24 horas. Então, sobrou 24 horas sobre o módulo do seno da latitude. Para a gente ter uma ideia numérica, eu estou aqui em Florianópolis. A latitude aqui é menos 27,5 graus. Esse é o nosso lambda. Pego esse lambda, jogo aqui. Isso vai me dar um período de precessão do pêndulo de Foucault, aproximadamente 52 horas. Então, quem está lá no Polo Norte ou no Polo Sul vai ter um período de 24 horas. Esse seno de lambda vai dar 1, o módulo dele. E aí, conforme eu vou indo em direção ao Equador, esse módulo de seno de lambda vai ficando cada vez menor e, portanto, o período vai aumentando. Lá no Equador, na linha do Equador, o lambda é 0, e aí esse seno de lambda vai dar 0, esse cara explode. Então, na linha do Equador, o período de precessão do pêndulo de Foucault diverge. Ou seja, ele não precessiona. Felizmente, o Foucault estava lá na França. Se ele estivesse em algum lugar próximo à linha do Equador, ele ia fazer esse pêndulo e o plano de oscilação não ia variar. Então, ele não ia conseguir comprovar que a Terra, de fato, está rodando. Ainda assim, o Foucault fez isso em 1851 e o Coriolis, ele já fez os trabalhos dele sobre a força de Coriolis antes disso, 1835, o primeiro trabalho. Então, se os dois conversassem, eles saberiam que eventualmente aquele resultado não mostrou variação no plano de oscilação porque ele estava no Equador, e aí ele não ia sentir esse efeito. Mas, de qualquer modo, como não teria mostrado a variação do plano de oscilação, isso não comprovaria a rotação da Terra. Como ele estava na França, ele mostrou que existe uma taxa de precessão diferente de zero, e ele mostrou a primeira evidência científica de que a Terra está girando em torno de si mesma. Bom, aqui a gente resolveu uma das equações do sistema. Foi essa equação aqui, que é a segunda. Falta essa primeira. Então, eu vou pegar essa primeira equação e onde tem φ ponto, eu vou colocar o resultado que a gente encontrou. Então, aqui eu vou substituir esse φ ponto ao quadrado e aqui eu vou substituir esse φ ponto. Então, na primeira equação, eu tenho R, dois pontos, menos R, φ ponto ao quadrado, igual 2 ômega seno lambda R, φ ponto. Isso vai me dar R, dois pontos, menos R. O φ ponto é menos ômega seno lambda, eleva ao quadrado, então vai ficar ômega ao quadrado, seno ao quadrado lambda, igual. Aqui eu tenho 2 ômega seno lambda vezes R, vezes menos ômega seno lambda. Então, menos aqui, ômega ao quadrado, seno ao quadrado. Esse termo se junta com esse, e essa equação fica R, dois pontos, mais ômega ao quadrado, seno ao quadrado lambda, vezes R, igual a zero. E é a equação de um oscilador harmônico simples. A solução é fácil. R de t igual a alguma constante, vezes seno ou cosseno, da frequência, que é a raiz de ômega ao quadrado, seno ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar ômega módulo de seno de lambda, vezes t, mais uma constante de fase, delta. Notem que isso aqui é uma oscilação muito lenta. Esse termo aqui, essa frequência de oscilação, é muito pequena. É da ordem de 10 na menos 5. E, em particular, lá no Equador,
o lambda é 0, esse termo vai se anular. Mas então, será que o pêndulo não vai se mexer lá no equador? Claro que vai. Esse termo que a gente encontrou aqui é só uma correção para o R, na verdade. Lembra que quando a gente escreveu as equações de movimento lá no comecinho, a gente desprezou esses termos aqui, a gente assumiu que eles se cancelavam. E é justamente o balanço entre esses dois termos que gera a oscilação do pêndulo. E o que a gente manteve aqui e encontrou lá no final, esse termo aqui, é uma correção para essa oscilação. Essa solução que a gente está pegando aqui não se deve àquela força restauradora do pêndulo, que vai colocar ele para oscilar de fato. Isso é só uma correção, devido à força de Coriolis. Então, isso aqui é uma correção no R. Aí faz sentido essa correção se anular lá no equador. A gente pode ver como essa força de Coriolis ela é a responsável pela geração, ou uma das responsáveis, pela geração dos furacões. E fica fácil de ver isso agora com base no que a gente acabou de fazer aqui para o pêndulo de Foucault. A gente viu então que o pêndulo de Foucault, o plano de oscilação, vai precessionar. Se eu estou no hemisfério norte, a precessão é no sentido horário. Então a partícula ela é desviada de modo que o plano de oscilação vai rodando no sentido horário. E se eu estou no hemisfério sul, o plano de oscilação vai rodando no sentido anti-horário. Então, o furacão ele acontece basicamente assim. Eu tenho uma região de baixa pressão aqui no meio. E aqui fora eu tenho uma região de alta pressão. E aí o ar, obviamente, ele vai querer escoar da região de alta pressão para a região de baixa pressão. Então, se a gente está aqui no hemisfério sul, próximo aos trópicos, por exemplo, longe do Equador, lá não vai ter o efeito de Coriolis. Estou aqui no hemisfério sul, próximo aos trópicos, a gente viu que a partícula ela é defletida no sentido anti-horário. Então, uma porção de ar vai sair daqui. Se ela não fosse defletida, ela ia seguir essa trajetória até chegar na região de baixa pressão. Mas ela é defletida no sentido anti-horário. Então, ela quer fazer esse movimento aqui, mas tem que cair na região de baixa pressão. Então, ela vai fazer mais ou menos assim. E cai. Outra que vai sair daqui, ela quer ir no sentido anti-horário. Então, ela vai fazer isso aqui e cai. Essa aqui, no sentido anti-horário, e cai. E assim por diante. Então, várias porções de vento aqui vão estar sempre sendo defletidas nesse sentido anti-horário, ou em outras palavras, se a gente se colocar no lugar da partícula, está indo daqui para cá, com a frente apontada nessa direção, a gente está sendo defletido sempre para a esquerda, no hemisfério sul. E aí olha o que está acontecendo, a rotação que está sendo induzida aqui. Todo esse sistema ele está rodando assim. Então, aqui no hemisfério sul, esse ar vai rodar, o furacão vai rodar no sentido horário. As porções de ar são defletidas para a esquerda e tem que cair na região de baixa pressão. Quando eu olho isso aqui como um todo, eu estou vendo tudo isso aqui rodando no sentido horário. Se eu estiver no hemisfério norte, vai acontecer o contrário. O furacão vai rodar no sentido anti-horário. E lá próximo do Equador não vai ter furacões. Então tá, pessoal. Esse vídeo eu vou encerrar aqui. Eu acredito que esse é o último vídeo desse curso.
E aí encerramos então esse curso. Espero que vocês tenham aproveitado. Então até mais, pessoal.